Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família nesse momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam dadas ao teu nome todo louvor, toda honra, toda glória, seja manifestado em nós o teu poder, a tua força, a tua graça. Dá-nos, ó Pai, os dons do temor, da piedade, da fortaleza, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e do conselho. Aumenta em nós o dom da fé, fortifica em nós o dom da profecia, promove em nós o dom da cura e dos milagres, e conceda-nos o dom das línguas. Ó Espírito Santo de Deus, frutifique em nossa alma o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Obrigado, querido Pai, por ter nos enviado Jesus, teu amado Filho, para a nossa salvação. Ó Jesus, tu o Verbo encarnado, a palavra de Deus, de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado, pela paixão humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas, sangradas na cruz, por amor ao Pai, e por amor a mim, a meus irmãos e minhas irmãs. Toca agora em nosso coração. Cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, extirpa os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. E que, consagrados pela Tua palavra, sejamos merecedores da abundância da Tua felicidade. Amém. O Salmo 70, então, nos diz assim: Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar, depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que odeiam a minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprazem em meus males. Afastem-se, cobertos de confusão, os que me dizem, haha! Pelo contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Que repitam sem cessar, glória ao Senhor, aqueles que desejam o vosso auxílio. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Socorrei-me, ó Deus, sois meu protetor e libertador. Senhor, não tardeis mais. Glória e louvor ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eterno é o seu amor. Nesse Salmo 70, Senhor, vem depressa em meu auxílio. Em muitas situações, Deus se fez presente na história da salvação da humanidade. Esse Salmo, então, nos propõe resgatarmos esses fatos. Por isso vou narrar aqui, no dia de hoje, junto com a reflexão desse Salmo, 3 fatos do Primeiro Testamento. E junto do Salmo de amanhã, 3 fatos do Novo Testamento. A sua missão, então, querido, será identificar o capítulo e o versículo onde são narrados esses fatos bíblicos. Como o Salmo diz, todos os que não confiam em Deus ficam confusos e envergonhados. Foi assim desde o momento que Lúcifer desafiou a autoridade de Deus e se perdeu no seu próprio orgulho. E como não pode mais se converter, tenta de todo jeito fazer com que as pessoas se percam no pecado e na desgraça de estar longe da face de Deus. Por isso é importante, principalmente agora nesse mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia, fazer com que ela faça parte viva, integrante e fiel na nossa vida. Deus está na palavra e a palavra de Deus é Deus. E o amor por ela deve também ser igualmente oferecido e promovido. Lá no versículo 5 do Salmo, nós vamos ouvir: exultem e se alegrem em ti, e todos os que desejam a salvação digam: o Senhor é grande, glória ao Senhor. Então vamos para o primeiro relato. Moisés, pela obra do Senhor, livra Israel da escravidão no Egito. Eles seguem para a terra prometida, mas depois de alguns dias já libertos, depois de alguns dias de caminhada, o faraó resolve que os alcançará e os matará. E quando então Moisés se vê diante do Mar Vermelho, com todos os 600 mil israelitas, Moisés, amando de Deus, ergue o braço com sua vara sobre o mar e ele se abre. E todos passam caminhando seco. Os carros, cavaleiros e o exército do faraó, que ao perseguir o povo de Israel, ficam com os carros presos. E ao tentar voltar,
são engolidos pelo mar. E o texto diz: Israel viu a mão poderosa do Senhor agir. Esse fato é narrado no livro do Êxodo. Então a pergunta número 1, qual capítulo e quais os versículos que narram esse episódio? 2. Quem se interessa, quem estuda, quem observa, se prepara. E quem se prepara na vida estará pronto para os desafios que as circunstâncias do dia a dia forem aparecendo. Foi assim com Josué, que acompanhou Moisés durante a sua caminhada e foi fiel a Deus. E Deus lhe diz uma frase belíssima que também diz a cada um de nós todos os dias. Mas muitas vezes nós não escutamos. Deus diz: hoje começarei a engrandecer-te diante do povo, para que saibam que estou contigo assim como estive com Moisés. E Josué é enviado até a cidade de Jericó, uma cidade fortificada por uma muralha de quase 6 metros de altura, uma torre de 7,7 metros de altura por 8,5 metros de diâmetro. Com uma ação de guerra no estilo de Deus, o povo israelita marcha uma vez em volta da cidade durante 6 dias. E no 7º dia, marcham 7 vezes em volta da cidade. E quando os sacerdotes tocam as trombetas num som tão forte que o texto diz: quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante, a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo, numa só voz, levantará um grande clamor. Foi aí então que o Senhor fez cair os muros de Jericó até os fundamentos. E relatos arqueológicos comprovam que a queda da muralha se fez exatamente como se lê na Bíblia. Esse fato é narrado no livro de Josué. Então, pergunta 2. Qual capítulo e quais versículos fazem essa narrativa? 3. O poder de Deus está naquele que se prostra diante dele e o proclama como Senhor, e o proclama com o seu poder e a sua força. Davi, o filho mais novo de Jessé, é ungido pelo profeta Samuel e segue para servir o rei Saul. Os filisteus preparam-se para a guerra contra Israel e do meio deles sai um campeão filisteu chamado Golias. E diz o texto que tinha quase 3 metros de altura. E ele grita para Israel: por que viestes dispostos para a batalha? Não sou eu filisteu e vós escravos de Saul? Escolhei dentre vós um para me enfrentar numa luta 2. Se ele conseguir me derrotar, seremos seus escravos. Davi segue em direção ao filisteu após ouvir aquelas palavras contra o povo de Deus, e Golias o despreza por ser muito jovem e de bela aparência, ou seja, ele não tinha aparência de soldado, não era um soldado. O texto diz que Davi fala ao filisteu: todos aqui saberão que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Munido apenas de 5 pedras e uma funda, Davi derrota Golias. Esse acontecimento é narrado no primeiro livro de Samuel. Então a pergunta 3 é: qual capítulo e quais os versículos descrevem este evento? Coloca nos comentários as respostas, numerando-as de acordo com as perguntas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e conceda-vos a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.